Olá, como você está? Tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao Redes de História. Essa é mais uma aula que a gente tem e agora a gente vai falar de um assunto extremamente importante, que é o glorioso Império Bizantino, também conhecido como Império Romano do Oriente. E para a gente continuar falando sobre o chamado Império Romano do Oriente, a gente vai precisar voltar um pouquinho no tempo. Sabe por quê, pessoas? O Império Romano do Oriente tem íntima ligação com o próprio Império Romano, como o próprio nome diz. Então a gente vai precisar ver algumas coisas que estavam acontecendo lá no Império Romano para a gente entender como é que surge o Império Romano do Oriente. Sendo assim, meus queridos, nós vamos então falar um pouco sobre como aconteceu a divisão do Império Romano. Por volta da crise do século III, a gente teve uma série de problemas em Roma, como desabastecimento dos campos, porque não tinha escravo para trabalhar no campo, porque as nossas conquistas pararam, então não tinha como ter escravo mesmo, porque não tinha mais prisioneiros de guerra. Sendo assim, o que acabou acontecendo, pessoas? O pessoal lá em Roma precisava voltar a ganhar dinheiro, precisava fazer acontecer tudo aquilo que economicamente Roma sempre foi, uma grande potência econômica no mundo antigo. Só que o que acabou acontecendo, pessoas? Roma achou um meio de tentar voltar a se tornar aquilo que sempre foi. Que meio foi esse? Tentar desenvolver ou recriar, digamos assim, um esquema de economia no Oriente. O que eu estou querendo dizer? Roma vai passar a deslocar o eixo econômico do Oriente para o Ocidente. Esse deslocamento foi aonde vai achar uma cidadezinha muito interessante, que era uma antiga colônia grega chamada Bizâncio. E é justamente ali em Bizâncio que você vai ter toda uma reconstrução de uma cidade que fica num ponto estratégico chamado Estreito de Bósforo. O Estreito de Bósforo, pessoas, é a ligação entre os mares ali mais ao norte, perto da região da Crimeia, como por exemplo o Mar Morto, e o Mar Mediterrâneo, que é o mar que fica ali na frente da Europa. É ali, por exemplo, onde você também tem um encontro entre o Oriente e o Ocidente. Então é uma zona extremamente importante e preciosa para o mundo romano, que estava precisando desesperadamente voltar a ganhar dinheiro, voltar a se tornar próspero. O imperador que é responsável por reconstruir a cidade de Constantinopla se chama Constantino. Na verdade, ele reconstruiu a cidade de Bizâncio e depois batiza com o nome de Constantinopla. Já deu spoiler, né? O que vai acontecer? A cidade de Bizâncio foi reconstruída, ela foi inaugurada e ela correspondeu àquelas expectativas que Constantino e aqueles que realizaram a reconstrução de Bizâncio tiveram. Bizâncio, agora chamada de Constantinopla, vai conseguir se tornar um grande polo comercial. Só que tem um problema. Ao mesmo tempo em que Constantinopla estava vivendo um grande nível de prosperidade, Roma, lá no Ocidente, né, não conseguia fazer a mesma coisa, ao contrário, ia continuando no seu declínio. E o pior não era só o declínio econômico, era o fato de que Roma estava sendo invadida por tudo quanto é canto pelos chamados impérios bárbaros. Nessas invasões dos impérios bárbaros, pessoas, nós temos algumas coisas que precisamos dizer. O pessoal lá em Constantinopla começou a ficar com muito receio. Mas receio de quê, professor? Ué, pensa só um pouquinho. Roma está sendo atacada de todos os lados pelos bárbaros. O que o pessoal lá do Oriente pensou? Rapaz, se esse pessoal lá que está atacando o Império Romano lá nas partes da Europa vier para cá para o Oriente, a gente também está lascado. Então a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa se defender. Dentro dessa noção de defesa, o que o pessoal do Império Romano do Oriente vai fazer? A parte oriente do Império Romano, naquela época ainda não tinha sido dividida, vai exigir justamente a divisão em duas zonas administrativas. Então, a partir ali do finzinho do século IV para o início do século V, você vai ter a divisão do Império Romano. E aí eu vou ter o Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla, e o Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma. O que eu preciso que você entenda? Né? O que levou o Império Bizantino a ficar de pé durante mais de 400, 500, 600, 700, quase 1000 anos depois que Roma caiu? O que levou Roma a cair foi justamente a falta de prosperidade econômica, que fez com que o exército não pudesse defender as fronteiras e, consequentemente, fosse presa fácil para o mundo bárbaro. Já Constantinopla estava no sentido contrário. O primeiro fato que faz com que Constantinopla fique de pé, né, e se torne um império próspero é o fato de que eles pegam grande parte dos lucros do comércio, e Roma não estava mais conseguindo gerar lucro nenhum, mas Constantinopla estava. Então, os Constantinopla ali no Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, pega parte dessa prosperidade econômica e consegue investir nas defesas. Só para tu ter uma ideia, gente, Constantinopla se transforma quase que numa fortaleza por completo.
Constantinopla vai ficar de pé por mais de 950 anos depois que Roma já caiu nas mãos dos bárbaros. Assim sendo, pessoas, o que acaba acontecendo com o mundo romano? O mundo romano cai, Constantinopla fica de pé. E aí nós vamos para a nossa segunda razão que faz com que o Império Bizantino se torne uma verdadeira potência no Oriente. O Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, consegue pegar vários servos que eram servos livres, consegue também parte de escravos, então tem uma dinâmica muito grande de mão de obra, de diferentes fontes, como você pode perceber, que consequentemente acaba fazendo com que eles consigam produzir muito a partir do campo. Gente, a gente está falando de uma economia agrária. Por mais que ali no Império Romano do Oriente, no Império Bizantino, você tenha muito comércio, né, de especiarias, de produtos de luxo, de tecidos e de um monte de coisa, nós ainda dependemos muito do meio agrário. Não tem indústria nessa época, não se esqueça disso. Só que quando a gente fala de Império Bizantino, pessoas, a gente tem que falar de algumas coisas muito interessantes, que é justamente com relação à consolidação da autoridade imperial e a prosperidade dessa autoridade imperial ao longo de todo o Império Bizantino. A gente precisa falar de um imperador, que é o mais importante de todos eles, nós precisamos falar de Justiniano. E Justiniano ele faz pelo menos duas grandes mudanças que se perpetuam durante todo o Império Romano do Oriente, durante todo o Império Bizantino. A primeira dessas mudanças é que ele vai colocar o imperador para comandar a igreja. Esse movimento significa cesaropapismo. O cesaropapismo, pessoas, ele é extremamente importante, porque ao contrário do que acontecia no Ocidente medieval da Europa, lá no Oriente, lá no Império Bizantino, o imperador mandava na igreja, ele comandava a igreja. Isso no Ocidente era completamente impensável. Não existia a menor possibilidade do imperador mandar na igreja, de algum rei medieval mandar na igreja ou qualquer coisa desse tipo. Mas lá em Constantinopla isso era muito possível. Lá no Império Romano do Oriente, lá no Império Bizantino, isso era muito possível, certo? E aí o nome disso se dá cesaropapismo. Pois é, isso lá para o Ocidente era um sacrilégio. Enquanto isso, nós temos uma outra coisa muito interessante. O imperador ele vai pegar todo aquele direito romano, lá mesmo do Império Romano, lá do Ocidente, e vai compilar, vai organizar, vai tornar ele mais dinâmico. E aí ele vai criar aquilo que ficou conhecido como chamado Código Iuris Civilis, que vai fazer com que o direito romano esteja devidamente compilado e organizado. Certo? Isso é uma transformação importante porque isso chega até os dias atuais. Você também, lá nas faculdades de Direito, estuda o chamado Direito Romano, que é essa organização feita por Justiniano. Quando Justiniano faz isso, pessoas, ele acaba também consolidando sua autoridade imperial também de uma forma jurídica, né? Então, quando a gente fala do Império Bizantino, a gente está falando de um império onde o comando do imperador é muito forte, a ponto dele mandar na igreja, mas também nas instituições jurídicas. Mas os problemas que envolvem o Império Bizantino não são necessariamente problemas digamos assim, administrativos ou econômicos. Os problemas que envolvem o Império Bizantino com o mundo do Ocidente medieval são os problemas religiosos. Porque eu tenho pelo menos três discordâncias fulminantes entre os religiosos do Ocidente com os religiosos do Oriente. O primeiro eu já comentei, é o cesaropapismo, que é o fato do rei, né, do imperador bizantino, mandar na igreja, determinar o que vai acontecer na igreja. E isso, para o Ocidente medieval, era completamente impensável. A outra questão que eu tenho para trazer para vocês, o nosso segundo problema, é o chamado movimento da iconoclastia. A iconoclastia, pessoas, era algo que acontecia lá no Império Bizantino, onde o pessoal do Império Bizantino se recusava a representar as autoridades cristãs, ou então os personagens importantes do cristianismo, em estátuas, em imagens. Então o que eles faziam com elas? Quebravam as estátuas. E quebravam mesmo, tá, pessoas? No Ocidente isso era completamente impensado. No Ocidente não via problema nenhum em representar as autoridades cristãs, os grandes personagens cristãos em imagens, tanto que fazem isso até hoje. Só que o pessoal lá do Império Bizantino não gostava disso, então eles pegavam essas estátuas e quebravam mesmo, né? O movimento da iconoclastia causou muito problema entre o Império Bizantino, entre a religiosidade no Império Bizantino e a religiosidade no Ocidente medieval.
Sendo assim, pessoas, vamos para a nossa terceira treta. E a terceira treta se encontra no chamado movimento do monofisismo. Lá no Império Bizantino, eles acreditavam que Deus, né, enviou Jesus, mas Jesus só tinha uma única forma, por isso monofisismo. E que forma era essa? A forma religiosa, a forma espiritual. Só que o pessoal do Império Romano do Oriente, acreditando nisso, entrava em treta com o pessoal do Ocidente, porque o pessoal do Ocidente acreditava que Deus havia enviado Jesus não apenas como uma entidade espiritual, mas o verbo se fez carne, como, por exemplo, está escrito lá na carta de João. Então, significa que Jesus Cristo não tem só o monofisismo religioso espiritual, ele também tem a forma humana, a forma física, assim como você e eu. E se os caras lá em Bizâncio, lá no Império Bizantino, não acreditavam, digamos assim, acreditavam apenas no monofisismo, significa que eles não acreditam muito nesse negócio de Pai, Filho e Espírito Santo. Aí a treta com o pessoal do Ocidente era maior ainda. Sendo assim, gente, quando tinha o conclave, que era a eleição do Papa, quando um Papa morre ou quando ele deixa o cargo, né, o pessoal do Oriente não era chamado para o conclave no Ocidente. Certo? O que eu estou querendo dizer? O pessoal lá de Bizâncio, lá de Constantinopla, o pessoal do Império Romano do Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, não era chamado para fazer parte do conclave. Sendo que o pessoal do Império Bizantino era tão cristão quanto o pessoal daqui dos reinos medievais europeus. Isso gerou um problema tão grande, pessoas, que vai causar a primeira das maiores grandes divisões da religião cristã. Qual é o nome disso? Cisma do Oriente, em 1054. O Cisma do Oriente, pessoas, é a primeira grande divisão da cristandade ocidental. Eu tenho uma igreja que era extremamente unida, ou pelo menos tentava se manter unida, e ela vai, se dividir pela primeira vez na história. Essa divisão, pessoas, é muito sensível, porque agora eu tenho duas igrejas e as duas se dizem católicas. Só que eu tenho lá no Ocidente a Igreja Católica Apostólica Romana e lá no Oriente eu tenho a Igreja Católica Ortodoxa Grega. As duas continuam sendo cristãs? Continuam. Só que o pessoal do Ocidente não aceita essa divisão. Inclusive, é justamente esse movimento do cisma do Oriente que faz com que cerca de 40, 50 anos depois empreenda-se o movimento das cruzadas, porque agora a igreja tem que ir tentar cristianizar o Oriente, porque agora eu tenho o infiel, que é o muçulmano, e eu tenho agora o semi-herege, ou o herege mesmo, que é o cristão bizantino, que acredita na Igreja Católica Ortodoxa. E o declínio do Império Bizantino, pessoas, ele se encontra mais ou menos ali por volta do século X. Né? O Império Bizantino tem muito problema com o Império Árabe, tem sim vários problemas e até algumas guerras com esse Império Árabe, com a parte dos califados que ficaram ali no mundo árabe. O Império Bizantino encontra também com vários problemas com relação aos movimentos de cruzadas, porque Constantinopla resistiu a invasões dos reis medievais que tentavam conquistar o Oriente, que não conquistaram quase pedaço de terra nenhum ali no Oriente, mas Constantinopla cai de vez quando você tem a invasão de um sujeito chamado Mehmed II. Quem é esse? Líder do Império Turco-Otomano. Mehmed II simplesmente invade tudo o que vê pela frente ali do Império Bizantino e consegue com seus canhões, né, já com pólvora e aquele negócio tudo, transpassar duramente as estruturas das fortíssimas muralhas de Constantinopla que resistiram aos invasores das cruzadas, os invasores europeus. Quando Mehmed II termina de conquistar Constantinopla em 1453, ele anexa Constantinopla como capital do Império Turco-Otomano. E infelizmente é dessa forma que cai o nosso glorioso Império Bizantino, que ficou mais de 1000 anos de pé, mesmo com Roma caindo. Sendo assim, pessoas, era isso que eu tinha para trazer para vocês. É uma aula curtinha essa parte de Império Bizantino. Continue revisando os conteúdos, continue vendo as coisas que a gente coloca no Classroom. Quarentena não é férias. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, volta aqui mais vezes, dá uma revisada nesse negócio e aproveita para procurar a gente, para falar com o que a gente precisa melhorar e, inclusive, também para você tirar suas dúvidas, beleza? Um beijo para vocês, se cuidem, a gente se vê por aí e continue estudando. Quarentena não é férias, fica em casa. Deus te ama, o @não.